Olá, aqui professor Aécio Flávio Lemos para gravarmos mais um vídeo discutindo alguns assuntos, falando sobre o mercado, falando sobre o mundo econômico, na realidade. Em previsioneseconômicas.com.br você encontra a relação dos nossos mais de 200 vídeos e mais de 200 podcasts. Uma revisão, principalmente para alunos ou para iniciantes, ou para aqueles intermediários, é sempre interessante porque tem verdades ali que são eternas. Vamos começar por uma verdade eterna. Num dos primeiros vídeos que eu gravei, e tenho insistido com vocês, que para trabalhar no mercado é necessário conhecer contabilidade, finanças, economia, importação, exportação, política econômica, política, digamos, ideológica e assim sucessivamente. Então vamos começar aqui exatamente nesse ponto que nós começamos lá, mais de 200 vídeos atrás, quando eu dizia que os governos têm forte influência sobre os mercados. Quer seja positiva, quer seja negativa, mas tem. Vejamos, por exemplo, o caso da Heineken na Rússia. A Heineken tinha 7 fábricas na Rússia e empregava 1.800 trabalhadores. Com esse problema político entre a Rússia dessa guerra que surgiu de uma forma muito chocante, a Coca-Cola, McDonald's e outras gigantes também venderam as suas empresas lá. No caso da Heineken, ela vendeu 7 fábricas por $1. Veja bem o potencial prejuízo dela depois com essa guerra instaurada a partir da Rússia ou com consequência da Rússia, com a Ucrânia. O que acontece? Ela poderia ter algum seguro? Claro que poderia ter algum seguro, mas não é seguro grande ou seguro que cubra, muitas vezes, esses efeitos de guerra. Porque as seguradoras também são espertas. Elas querem se salvaguardar de prejuízos grandes. Então veja bem, a atitude do governo russo contra o governo da Ucrânia, ou vice-versa, resultou na saída de fábricas da Rússia. McDonald's, eu disse antes, Coca-Cola, a Heineken e assim sucessivamente. Imagina o prejuízo, inclusive para essas empresas e para os operários. A Heineken, por exemplo, tinha 1.800 trabalhadores em solo russo. Olha que desastre para ambos, ou seja, para o país, para os empregados, para a Heineken. Então vocês veem que nós inclusive ficamos algum tempo aqui sem gravar alguns vídeos no passado, justamente porque nós não tínhamos diretrizes, não sabíamos o que vinha por aí. Então, se você não sabe o que vem por aí, você não deve falar nada, porque você não tem elementos para julgar. Então aqui fica um ponto claro. A influência dos governos é muito grande. A influência dos mercados é outro elemento, que indiretamente pode ter interferência do governo. Digamos, o varejo no Brasil. O que está acontecendo com a Magazine Luiza, Via Varejo, Marisa e outras empresas? O poder de compra caiu demais. O poder de endividamento cresceu demais. Resultado, o pessoal vai menos às compras. Outra variável que não era pensável há 10 anos ou 5 anos talvez, o comércio eletrônico. É outro elemento que desequilibrou esse hábito de armazéns e lojas que vinha de séculos atrás. O armazém de José, o açougue do São Pedro e assim sucessivamente. Então, é preciso que o investidor atente-se continuamente para os aspectos políticos, como aqui estamos enfatizando, os aspectos históricos e econômicos. Aqui me lembra de uma teoria econômica na Bolsa de Valores que diz buy and hold. Buy and hold. Compre e segure. Há uma série de teóricos que dizem que essa buy and hold dá resultado a longo prazo. Bom, em certos casos pode até dar. Mas imagine, por exemplo, quando a Magazine Luiza desdobrou seus papéis,
a 27,50 cada um. Parece que foi 5 vezes, uma coisa assim, ou 4 vezes por um. Hoje está valendo 2,50 o papel, de 27,50 para 2,50. Via varejo estava em 20, hoje está em menos de 2. Tá, desculpa, está menos de 1. Então, se você buy and hold, você estaria em situação delicada. Se fosse lá na Rússia, o buy and hold McDonald's, o buy and hold Heineken, o que aconteceria? Ou seja, o mercado está numa constante dinâmica. Tanto é que eu já falei em vídeos para vocês que as profissões do futuro ainda não existem. Profissões que vão ser exercidas daqui a 10 anos não existem ainda. Elas vão ser criadas. A inteligência artificial que está aí mudando muita coisa. O sistema de computacional, imagine na Europa, ou talvez até em algumas cidades do Brasil, está tudo computadorizado em supermercado. Você vai lá, escolhe o que você quer, passa no terminal eletrônico, passa o seu cartão e leva a sua mercadoria. Olha, quanta mão de obra foi eliminada aí. Então, você tem que analisar. E como será amanhã? Como será daqui 5 anos? Não estamos dando 10, mas não. Daqui 5. Então, ficou aqui bem claro nessa parte do vídeo a variável governo. O governo tem uma influência enorme. Basta você ver aqui dentro do próprio Brasil hoje. Nós temos uma influência muito grande, que nós tínhamos um governo de uma ala e hoje nós temos um governo de outra ala. Resultado, a economia muda. Agora imagine quem buy and hold, quem ficar constantemente com os mesmos papéis sem observar as mudanças de mercado. Outro caso que eu quero abordar com vocês hoje é um caso estranho. É um caso lá da Dinamarca. Olha bem que variável. A Nordisk, o laboratório, criou um medicamento para diabetes, para gordura e coisas, e mais outras aplicações, para emagrecer. E esse medicamento está faturando tanto mais do que o PIB da Dinamarca. Ou seja, o PIB da Dinamarca é de 406 bilhões de dólares. A produção, a venda, o faturamento da Nordisk é de 419 bilhões de dólares. Imagine, quando que você poderia pensar que uma empresa iria faturar mais do que um país? Está aí outra mudança, outra alternância que a gente nunca poderia claramente imaginar. Uma empresa ter um PIB, ter um produto bruto maior do que o próprio país. É o caso desse produto da Nordisk. Um caso aí que está hoje estampado em todo mundo. Os remédios são Ozempic e o Wegovy. Inclusive esses medicamentos estão em falta. Aliás, me lembrei agora de um fato. Houve um assalto em São Paulo esta semana, que os indivíduos entraram numa farmácia exatamente para roubar esses 2 medicamentos. Bom, aqui ficou alguma coisa para você pensar. No que vem, como virá, o que virá e de que jeito que virá. E como que você vai se virar no mercado financeiro. Tenha um bom dia, bom trabalho, muito obrigado.